10 de abril de 2014. São Paulo vence CSA e se classifica na Copa do Brasil, com 2 de Luiz Fabiano e 1 de Pato, que marcou na estreia aqui no Morumbi. Flamengo perde em casa e está fora da Libertadores. Botafogo é dominado pelo São Lourenço na Argentina e também é eliminado. Cruzeiro vence e avança. Bruno César torce pela permanência de Allan Kardec e diz que o Palmeiras vai entrar no Campeonato Brasileiro como um dos favoritos ao título. Daqui a pouco no Gazeta Esportiva, todos os detalhes da apresentação de Elias. O atleta só vai ficar à disposição de Mano Menezes após a Copa do Mundo. Leandro Damião revela a fama de ser pé quente em decisões e confirma que vai levar um amuleto domingo no estádio do Pacaembu. E ainda, defesa é a arma do Ituano para ficar com o título do Paulistão. Olá, ótima noite para você. O Gazeta Esportiva começa falando da principal contratação do Corinthians para a sequência desta temporada. Depois de uma passagem sem sucesso na Europa e de brilhar com a camisa do Flamengo no último Brasileirão, o volante Elias é oficialmente apresentado ao timão. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Após 2 anos, Elias está de volta ao timão. Em sua primeira passagem por aqui, foram 154 jogos. 24 gols e 5 deles contra o rival São Paulo. Títulos não faltaram. Em 2008, foi campeão da Série B. Em 2009, ao lado de Ronaldo Fenômeno, Elias conquistou a Copa do Brasil e Paulista invicto. E ele nunca escondeu de ninguém o desejo de retornar ao clube de coração. Aliás, para Elias, o Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians representa tudo para mim. Se eu sou jogador de futebol hoje, foi porque no início, na minha infância, eu tinha um clube. Esse clube era Corinthians. E eu via grandes jogadores aqui. E a partir dali surgiu um sentimento pelo futebol muito grande. Então, eu sou jogador profissional hoje porque na infância eu assistia muitos jogos, via Márcio Bittencourt, via Birubiru. Lá na frente via Rincon, Gilmar, Edu, Vampeta, grandes jogadores. Então, eu acho que se não fosse o Corinthians, acho que nem de futebol eu gostaria. Muita coisa que envolve. Acho que eu fui para o time certo no momento errado. Acho que todo mundo fala que se eu tivesse jogando hoje no Atlético de Madrid, eu seria titular da minha posição. Mas, enfim, acho que as coisas acontecem para nos edificar, para nos fazer crescer. Eu cresci muito, aprendi muito jogando lá fora. Quem jogou lá fora sabe disso, que é um futebol totalmente diferente. E eu tirei proveito disso, né, dessa oportunidade lá fora. Cresci como pessoa, como profissional e como atleta. Foi ele que pediu a minha contratação na época. Eu estava na Ponte Preta. Foi ele que me levou para a seleção. Foi com ele que eu readquiri meu grande futebol no Flamengo. E agora foi ele que também pediu a minha contratação. Então, agradeço muito a ele. Só que ele só pediu minha contratação porque eu demonstrei meu futebol. Eu ajudei muito. Então, acho que a gente tem tudo para novamente fazer um grande trabalho aqui no Corinthians e tornar vitorioso novamente. Acho que o Corinthians passa por um momento de reconstrução e a reconstrução é sempre difícil. Acho que o torcedor também ficou mal acostumado, o Corinthians ganhou tudo e quer sempre ganhar. Mas a gente sabe que trabalhando diariamente, se empenhando, as coisas podem acontecer mais fácil. Então, é trabalhar, que lá na frente, com certeza, a gente vai brigar por títulos. Deus é tão bom que não me deu essa escolha, porque ia ser muito difícil. Ia ser muito difícil, mas, graças a Deus, só teve essa oportunidade do Corinthians. Não tive nem que escolher, nem que pensar. Então, fiquei muito feliz.
Elias só vai voltar a vestir a camisa 7 do Corinthians após a Copa do Mundo, quando estiver regularmente inscrito na Confederação Brasileira de Futebol. Até lá, o jogador vai continuar treinando e recebendo apenas parte de seus salários. Mas para Elias, isso não é problema. Cada escolha que eu faço gera uma renúncia e eu escolhi ser feliz. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Falar que o Elias foi uma boa contratação é chover no molhado, diria o meu avô. Todo mundo sabe, é bom jogador, fez um belíssimo campeonato com a camisa do Flamengo. O fracasso na Europa, fracasso entre aspas, é que se imaginava que talvez o Elias pudesse repetir no futebol europeu aquilo que ele fez no Corinthians. Paulinho, por exemplo, é titular da seleção brasileira, saiu do Corinthians no auge e até pouco tempo atrás estava no banco de reservas do Tottenham. É um outro processo, requer adaptação, é uma outra cultura de futebol. Para o volante é até um pouquinho mais fácil, porque na Europa você tem um futebol mais participativo, que privilegia o conjunto. Então, para um jogador de marcação, essa adaptação eu considero um pouco mais fácil que para um atacante, que está acostumado aqui a atacar e quando perde a bola, põe a mão na cintura e fica vendo a banda passar. Lá não, tem que participar da marcação. Não tem a posse de bola, todo mundo volta, marca. O Corinthians fez isso com o Tite, alguns clubes brasileiros têm procurado fazer isso, mas não é muito da nossa cultura. Então, por isso, o problema de adaptação. Mas, independentemente disso, a aposta no Elias, eu digo aposta porque foi feito um investimento alto e há jogadores que muitas vezes são bons, são quase que unanimidade e não conseguem render. Vide o Ganso no São Paulo, por exemplo. Mas, apesar de ser uma aposta, foi feito um investimento aí de 4 milhões de euros, uma aposta com segurança. Porque o Elias já passou bem pelo Corinthians e também foi muito bem no Flamengo. Acho que tem tudo. Ele chega com status de principal contratação corintiana para a temporada. Deve ocupar aquela lacuna deixada pelo Paulinho. Tem condições técnicas e tem identificação com a torcida para seguir os mesmos passos. Aliás, Godoy, a gente fala seguir os passos do Paulinho, na verdade ele abriu o caminho para o Paulinho, né? Que o Paulinho chegou para substituí-lo e foi tão bem que virou referência. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho no meu olho. O negócio é o seguinte, deixa eu mostrar aqui, porque essa transação aí do Elias tem muito a ver com isso daqui, ó. O livro do Paulo Rogério, Meninos a Heróis, que conta aqui aquela trajetória de 2002 do Santos Futebol Clube. Esse dinheiro que o Corinthians está gastando no Elias será que ele não gastaria em maior quantidade, também com qualidade, ao invés de gastar num jogador só, de 30 anos de idade? Retorno financeiro? Não terá. Não terá retorno financeiro diretamente no produto jogador. Porém, tecnicamente, é um baita de um reforço, é um baita de um jogador, não podemos negar que é tecnicamente uma excelente contratação, mas financeiramente é um fracasso administrativo, mais um equívoco administrativo dessa diretoria, que está precisando, inclusive, antecipar receitas que não fazem parte do mandato dessa diretoria, hein? Receitas que já fazem parte do outro que vai entrar, já vai entrar sem dinheiro. Portanto, financeiramente é um fracasso, é um equívoco essa contratação de acordo com o que a imprensa divulgou, 3 meses o Elias vai ficar ganhando 20% do salário. Se ele vai ganhar 20% do jeito que eu ouvi aí, ele vem ganhando 1 milhão por mês. Vai estragar o ambiente, não vai resolver nada, é a derrocada do Corinthians e o Mano cai. O Mano cai porque o ambiente vai ficar uma droga. Eu não sou pitoniza e nem pitonizo, mas é o que eu penso a respeito dessa contratação. E lá fora também Allan Kardec não deu certo, aqui dá. O Elias não deu certo lá fora, mas aqui deu certo, não é? Quem mais? O Paulinho não está dando certo lá fora, o Lucas não está dando certo lá fora. Agora aqui no Brasil, que é uma baba o futebol, aqui qualquer mequetrefe dá certo. Por isso. Bom, vocês viram, o Godoy hoje realmente está bravo. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é, o Elias vai repetir o sucesso da primeira passagem pelo Corinthians? Sim ou não? Godoy, vamos começar, Godoy. Ele vai repetir o sucesso? Não, não vai repetir o sucesso, porque o time vai desandar a maionese, vai entornar o caldo, o leite vai derramar, vai azedar, pode botar no tacho e fazer coalho.
Caramba, certo? Vai bagunçar o coreto, cara. Ave Vai Maria. bagunçar, o ambiente lá já tá uma droga, por quê? Por quê? Renovações equivocadas. Estão reforçando os adversários e pagando o salário dos caras, não isso é? é péssimo. Estão reforçando o São Paulo pagando o salário. Vai reforçar o time que o Sheik for Botafogo, pagando o salário. se for o Estão reforçando o Vasco pagando o salário. E o ambiente vai ficar ruim. É muito dinheiro para um jogador só. E por mais legal, por mais decente, por mais correto que seja o Elias, e ele merece o que tem, mas é um equívoco da diretoria e vai estragar o ambiente. O Mano cai como caiu no Flamengo. Bom, os números dos salários do Elias eu não tenho, mas pelo que Não, eu ouvi, é metade do que você falou. Não. 500 mil, não De 1 milhão. acordo com o que a imprensa está divulgando, ele vai ficar ganhando 20% do salário. 3 meses. 80 mil. 190 mil. Eu tinha visto, Eu ouvi isso. Eu ouvi 80 Eu mil. ouvi isso aqui. 80 mil. 190 mil por mês. Se é 20% do salário, a vaca, o urubu e o gavião já foram pro brejo. Diferentemente de você, né? Respeito você com a Eu sua respeito. opinião. Os números, e não me interessam os números, eu estou falando de acordo com o que a imprensa divulgou. Eu estava assistindo o programa e ouvi falarem no programa. Eu acho que o Elias vai Eu ser... não sou surdo e nem estava doidão. Eu não estava doidão. Eu imagino que não, acho que não. Normalmente você não baixou o espírito do Chico Lang em mim, não. Sei. Eu acho que vai ser um sucesso o Elias e entendo que foi um investimento alto para um jogador de 29 anos. Isso você pensar numa futura negociação. Mas pensando na contrapartida, o Elias indo bem e ajudando o time a ser campeão, ao ser campeão, o Corinthians recupera o que investiu. Tendo um ídolo no time, significa mais torcedores no estádio e o clube ganha bem. Então eu acho que você visualizando apenas uma futura negociação, não foi um bom negócio. Mas visualizando o que ele pode oferecer ao clube, foi um excelente negócio. E acredito que o Elias vai ser um sucesso. Viu, Michele? Muito bem, eu também acho que vai dar certo, mas você que decide o que você acha, vote na enquete do site. Você decide e você resgatou, foi bacana. Não, você que está em casa decide. Não estou fazendo, não. Olha como ele faz. Resultado final na enquete de hoje. Michele, você é inteligente, não passe recibo, Michele. Porque o Celso quer fazer. Recibo. Eu me confundi aqui. Não passa recibo, Imagina, Michele. jamais. O São Paulo venceu o CSA e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Destaques para os 2 gols de Luiz Fabiano, que chegou à marca histórica de terceiro maior goleador do clube, ao lado de Teixeirinha, com 189 gols. E também para a festa na estreia de Alexandre Pato com a camisa tricolor no Morumbi. Veja na reportagem de Filipe Boril. A primeira vez a gente nunca esquece, principalmente quando ela é especial. E essa no Morumbi vai ser mesmo difícil de não lembrar. Alexandre Pato chegou ao Morumbi quieto, sem muita conversa, não quis falar. Pato, essa estreia! Um jogador com rótulo de craque, que merece a expectativa de sucesso criada pela diretoria. Temos acompanhado os treinos do Pato, do Alexandre Pato. Ele tem saído muito bem e passado já algum tempo dentro do nosso elenco, ele está perfeitamente integrado, a gente vê ele sempre muito alegre e o relacionamento dele com os companheiros tem sido muito bom. Então eu acho que isso vai se refletir no seu futebol. E não é que o vice-presidente tricolor estava certo. Logo de cara, no primeiro lance, Pato recebeu o cartão de visitas do zagueiro do CSA. Caçado em campo, o atacante sofreu com a marcação. Desde que se tornou profissional, Alexandre Pato sempre marcou em estreias. Foi assim no Internacional, no Milan, na Seleção Brasileira, no Corinthians e no São Paulo. Só que no tricolor o gol acabou sendo anulado. Parece que ele escolheu a dedo. Na estreia do Morumbi, acabou marcando. Ele recebeu de Maicon dentro da área e tocou na saída do goleiro Pantera. Gol de Pato. E festa com direito à comemoração com a torcida. A vibração dele foi um desabafo, porque o cara fica todo esse tempo só treinando e a expectativa, né, da torcida em relação a ele, né, todo mundo, né, em olho no que ele estava fazendo. Ele sabe que tá precisando dar uma resposta para ele mesmo, né, porque ficou muito tempo nessa coisa de desconfiança.
Então ele está querendo, por isso que foi a explosão dele, que ele fez o gol, todos nós entendemos a explosão dele. Muricy gostou do que viu e aproveitou para gastar o futebol que ainda tem, lembrando do passado. E no lance seguinte, o tricolor teve sorte, Osvaldo lançou o Pato que desperdiçou. O São Paulo começou a perder muitos gols. O mais feito foi o de Álvaro Pereira, que abriu a chapelaria, mas foi bloqueado por Pantera. Mais tarde, Pato cobrou falta na cabeça de Luiz Fabiano, que desviou. Festa no Morumbi. O time de Alagoas sentiu o golpe e o matador fabuloso deu o tiro de misericórdia do CSA. Ô Pantera, faltou afiar as garras. O jogador precisa de assistência, dentro da área ele é perigosíssimo. Não adianta, sempre converso com o Pato, com todos eles. Não adianta começar a querer meter bola comprida para ele, que ele não vai mais, ele não está mais nessa. Ele é jogador de explosão curta e dentro da área é perigoso. Ainda deu tempo para uma cabeçada de Luiz Fabiano e um chutaço de Pabon. Final no Morumbi, 3-0. E São Paulo classificado. No geral, foi bom para dar confiança e começar bem o Campeonato Brasileiro. A vitória por 3-0 do São Paulo na noite desta quarta-feira em cima do CSA foi o último jogo sob o comando do presidente Juvenal Juvencio. Neste dia 16, acontecem as eleições presidenciais do São Paulo. E nos vestiários, após a partida, o mandatário tricolor recebeu uma homenagem dos jogadores e da comissão técnica. É que todo mundo fez isso aqui no vestiário. Todos os jogadores, né, e bateram palma para ele, pediram o bicho a mais, ele aumentou. Se for o melhor da homenagem, dar uma aumentada no bicho. Porque fazia tempo que a gente não ganhava um bichinho também. O Juvenal deu um estirão porque ele é empreendedor mesmo, entendeu? Ele manda fazer, se não tem dinheiro, manda arrumar. Ele fez crescer demais, né, esse clube. Então, hoje ele se emocionou ali mesmo com essa homenagem. Ele não é de se emocionar, mas se emocionou porque é uma despedida, né? E a gente sabe que o cara é como jogador de futebol, né? O cara acorda e o que eu vou fazer amanhã? Então, eu sei que a paixão dele é o clube e com certeza vai sentir muito essa falta que vai ter, né, aqui mesmo no Morumbi, mas eu acho que ele fez o que tinha que fazer na sua história no São Paulo e a gente é muito agradecido. Eu também sou particularmente agradecido porque em alguns momentos assim ruins do clube ele foi muito parceiro, né? Então a gente se dá muito bem. E o Juvenal tem razões para se emocionar mesmo. Ele ficou lá bastante tempo, né? Só como presidente, 2 mandatos, brigando para prorrogar, aumentar, estender o mandato. Agora sai, deixa dar uma oxigenada aí. Agora, Juvenal, bicho para ganhar do CSA? Você está de brincadeira. Você está de brincadeira. O São Paulo mostrou que ainda não está. Olha só, Rogério Ceni representando os jogadores, conversando com o Juvenal, mas o São Paulo ainda, tecnicamente, dentro do campo de jogo, continua um São Paulo muito fraco, porque oscila demais e o CSA, se não tivesse jogado com tanto medo, ficou lá atrás até tomar o gol. Tomou o gol e resolveu atacar. Quando resolveu atacar, levou perigo para o gol do Rogério Ceni. Um time limitado e que acabou criando dificuldades para o São Paulo. O São Paulo precisa, individualmente, aumentar, melhorar a produção. E coletivamente tem que mostrar que é um time. É um grupo, porque não é só de craque que se monta um time de futebol. E o Cruzeiro mostrou isso ano passado. Portanto, o São Paulo precisa melhorar do jeito que está, produzindo o que está produzindo, é candidatíssimo ao rebaixamento no Brasileiro. Fica no grupo dos rebaixáveis nessas 9 primeiras rodadas aí. Bom ver a vibração do Pato. Que ele reencontre o caminho do futebol, é bom para o São Paulo, é bom para ele, é bom para a seleção brasileira, ele ainda é jovem, tem espaço na seleção, não para a atual Copa do Mundo,
Assim como o Luiz Fabiano, voltou a fazer gols, é importante vê-lo marcando gols, são mais 2, tem 189 agora pelo São Paulo. Quer dizer, é uma marca... Deram para ele ou para o Pantera o gol de ontem? Para ele, 2 gols do Luiz Fabiano. Quer dizer, então, goleirão ruim vejo no Luiz Fabiano um belíssimo jogador, que não estava bem no São Paulo. Sobre o Juvenal, teve acertos, teve erros. Eu acho que essa longevidade, esse tempo, 2, 3 mandatos à frente de um clube, não é saudável. Eu não vejo assim, tá aí, houve festa por parte dos jogadores, uma festa de despedida para o Juvenal, mas enfim, essa longevidade nos clubes, essa luta para permanecer no poder tanto tempo, eu não acho saudável, não, muito pelo contrário. Em Belo Horizonte, a festa foi do Cruzeiro, que passou fácil pelo Real Garcilaso do Peru e vai seguir na competição. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Mike cruzou na área e Ricardo Goulart abriu caminho para a classificação celeste. 1-0 para o Cruzeiro. 3 minutos depois, após cobrança de escanteio, Bruno Rodrigo apareceu para cabecear e fazer 2-0. Mas a Raposa queria mais para não depender da ajuda de nenhum outro adversário. E ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, Júlio Batista definiu o placar. Cruzeiro 3, Real Garcilaso 0. A Raposa ainda está viva na Libertadores para o delírio do Mineirão. O Flamengo está fora da Libertadores. A equipe comandada pelo técnico Jaime de Almeida decepcionou os mais de 60 mil torcedores que lotaram o Maracanã e acompanharam a derrota do rubro-negro para o León do México por 3-2. Confira os gols. A vitória era a única opção do Flamengo, mas um gol de cabeça de Franco Arizalas após cobrança de falta calou as mais de 60 mil vozes de um Maracanã lotado aos 21 minutos do primeiro tempo. Em ritmo alucinante, o rubro-negro apostou na bola alta para empatar. André Santos, de cabeça, deixou tudo igual. Mas não deu nem tempo de comemorar porque 1 minuto depois, após cruzamento de Hernandes, Bozelli achou espaço entre Samir e André Santos para cabecear e colocar o Leão outra vez na frente. Ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, Everton encontrou Alexandro na área para empatar de novo, 2-2. Só faltava um gol para avançar às oitavas. O placar parecia agradar aos mexicanos, mas Carlos Penha chutou de primeira e aos 38 do segundo tempo decretou o fim da linha para o Flamengo na Libertadores. Um 3-2 que marca uma nova tragédia para a conta do rubro-negro na maior competição da América. O Botafogo também deu adeus à Libertadores. A equipe carioca não se encontrou em campo e foi facilmente dominada pelo São Lourenço, que venceu o jogo por 3-0 e avançou com um gol marcado aos 42 minutos do segundo tempo. Só as orações do Papa, né? O resultado garantiu a classificação e eliminou também o Independiente del Valle do Equador devido ao melhor saldo de gols. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Vila Alba chutou de longe após vacilo de Jorge Wagner. A bola ainda desviou em Júlio César, matando qualquer chance do goleiro Jefferson. 1-0 São Lourenço para o desespero do técnico Eduardo Húngaro. Na etapa final, uma nova falha de saída do Botafogo permitiu que os argentinos aumentassem o placar. Ayrton deu de presente para Piatti chutar de fora da área. 2-0 para a festa da torcida local. De festa para drama, porque o time do Papa precisava de mais um gol para garantir a classificação. E aos 43 minutos, Piatti, o craque do jogo, ficou cara a cara com o goleiro alvinegro e abençoou o estádio de Nuevo Gasômetro com o terceiro gol. Final do placar, São Lourenço 3, Botafogo 0. Bom, a eliminação do Botafogo, nós já dizíamos aqui ontem no Gazeta Esportiva, ela já era esperada. Era muito difícil ganhar do São Lourenço jogando na Argentina. Agora, o Flamengo foi uma decepção. Perder em casa para o León, ou melhor, foi vergonhoso. Vergonhoso mesmo. Aí você tem os cariocas fora da Libertadores, mais o Atlético Paranaense. 3 times brasileiros
que normalmente passam com tranquilidade para a próxima fase, já foram para o espaço na primeira fase. E o Cruzeiro foi a agradável surpresa, porque era um time que, antes de jogar com a Universidade do Chile, tinha sério risco de eliminação, ganhou em Santiago e fez a parte dele depois jogando ontem no estádio do Mineirão. Aí o Cruzeiro merece os parabéns. Quer falar alguma coisa ou não? Tá me olhando assim, tipo... Por que é uma vergonha? A bolinha que o Flamengo jogou nesse campeonato na Libertadores, só podia esperar isso. Então não te surpreende. Nada. E outra, André Santos, ontem o melhor jogador do Leão, André Santos. No primeiro ele abraça o cara e ainda conseguiu tomar o gol de cabeça abraçado no lugar. O goleirão Felipe não sai numa dando um soco. Sai de soco enquanto a bola, arrebenta a cabeça do jogador, a bola, tudo. Aí no segundo o André Santos empurra o adversário no becão dele, gol. Brincadeira, a bola que jogou o Flamengo, a bola que jogou o Botafogo, que se desarrumou todo com a saída do Oswaldo, com a saída de alguns jogadores, não é vergonha nenhuma, é a classificação, a desclassificação de acordo com a mediocridade do futebol que tem essas duas equipes e o Atlético Paranaense também, porque com a saída do Wagner Mancini de lá e do Paulo Baier, também ficou no mesmo nível, medíocre. Portanto, 3 medíocres a menos na competição. Num jogo emocionante, com 9 gols, o Independiente del Valle venceu a União Espanhola em Santiago, mas está eliminado. Em Montevideo, o Defensor empatou com a Universidade de Chile e garantiu vaga para as oitavas de final. Veja os gols. Pelo grupo 2, uma enxurrada de gols na partida entre União Espanhola e Independiente del Valle. Campos fez 1-0 para o time do Chile. Aí começou o show de Angulo. Ele empatou o jogo ainda no primeiro tempo, virou o placar no começo do segundo e ampliou a vantagem aos 12. 3 gols para conta dele. Quando tudo parecia liquidado, os chilenos acordaram e iniciaram uma virada espetacular com Campos. León marcou contra e deixou tudo igual no marcador. E de pênalti, Canales fez o 4º gol do time da casa. Mas os equatorianos têm Angulo. Ele marcou mais um, o 4º dele no jogo. E 2 minutos mais tarde, Sornosa, cobrando o pênalti, garantiu uma vitória espetacular para o time visitante. 5-4 Del Valle. Mesmo com a derrota, o União está classificado. E no grupo 7, o Bolívar venceu o Emelec e assegurou a passagem à próxima fase. William Ferreira abriu o placar no primeiro minuto de jogo. Callejon, aos 5 do segundo tempo, aumentou para os bolivianos. Escalada ainda descontou, mas já era tarde. 2-1 Bolívar, o Emelec está eliminado. Neste momento, o Atlético Mineiro, já classificado às oitavas, enfrenta o Zamora da Venezuela em duelo que vale a liderança do grupo 4. Tá? Às 10 da noite, o também já classificado Grêmio enfrenta o Nacional do Uruguai, que não tem chances de continuar na Libertadores. Hora de falar da decisão do Campeonato Paulista. Em clima de festa e total descontração, os jogadores do Ituano seguem se preparando para enfrentar o Santos domingo no Pacaembu. O repórter Jonas Campos acompanhou mais um treino do Galo de Itu. Confira. Ovo, farinha e muita festa no aniversário do preparador físico Fabinho. Alto astral que é reflexo do bom momento que vive o ituano. E olha, quando a fase é boa, os ingressos são esgotados rapidinho. E até os jogadores ficam, digamos, mais bonitos. Tem que passar um pouquinho de creme assim para as rugas não aparecer, a gente que é mais velho. Mas eu acho que para aparecer na televisão, no jornal, fica um pouquinho mais bonito. Christian, calma lá. Bonito mesmo é o momento do ituano no Paulistão. Futebol bem jogado, melhor defesa do campeonato. Apenas 10 gols sofridos em 18 jogos. E 5 partidas consecutivas sem sofrer um golzinho sequer. O zagueirão Anderson Salles que o diga. O jogador que também é o artilheiro do time no Paulistão foi o único representante da equipe que entrou na seleção do campeonato. Eu fico muito feliz, mas esse prêmio não é só meu, é dos companheiros que me ajudaram a chegar a essa conquista. Já o goleiro Wagner tem nas mãos a responsabilidade de manter o ituano sem tomar gols. Caso cumpra esse objetivo domingo contra o Santos, garante o título para o Galo.
A melhor responsabilidade tem para o goleiro, não tomar gols. Toda hora, todo jogo, o goleiro não quer tomar gol. Então, jogar com essa responsabilidade é melhor ainda. Um velho ditado do futebol diz que a melhor defesa é o ataque. E no caso do Ituano, seria o melhor ataque a defesa? Pode-se dizer que sim também, mas pode dizer que a melhor defesa é o ataque também, porque se a gente toma poucos gols, se a gente é a defesa menos vazada, eu acho que isso se deve muito à marcação lá da frente também. Se você for analisar, nós tivemos mais chances, mais claras do que o Santos no jogo. Então, a gente se defendeu bem, mas também chegou lá na frente. É o Ituano cada vez mais badalado e com jogadores que já despertam o interesse de grandes equipes do futebol brasileiro. Assunto que, de certo modo, irrita o professor Doriva. Olha, isso é fruto do trabalho deles, né? É verdade que eles não são conhecidos e boa parte dessa culpa é da imprensa mesmo, que não divulga isso, né? A imprensa não se informa e aí não tem as informações precisas para passar para o público. Acho que se tivesse uma divulgação de todas as equipes da mesma maneira, com certeza esses jogadores seriam conhecidos. Mas nada que abale o clima de alegria por aqui. Tem até promessa rolando. Se o Ituano for campeão, todo mundo de cabelo raspado. Tem gente que falou que se fosse campeão a raspar, eu vou ajudar a raspar, mas raspar o meu não. Imagina o Christian com aquele... Não, o Christian é outro também. O Christian é bravo, rapaz. Não dá pra brincar com ele, não. Christian, nesse caso é bom correr. Porque sem cabelo vai ser difícil ficar bonito. Enquanto a equipe do Santos treina de olho em mais uma decisão, a diretoria alvinegra resolveu um problema que vinha causando uma certa preocupação no elenco. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O Santos divulgou uma nota no site oficial do clube, confirmando que os salários e direitos de imagem dos atletas estão em dia. Acho que isso aí é particular, cara. É do Santos, isso aí acho que a gente não pode nem ficar falando muito. Acho que nem você nem ia gostar que falassem do seu salário. O time quer evitar ao máximo as polêmicas e também as armas para o adversário. Oswaldo não tem dado muitas pistas do time titular e vai fechar o treino na véspera da final com o Ituano. E na conversa com os jornalistas, o atacante Leandro Damião, 12 jogos pelo Peixe e 5 gols na temporada, falou sobre a cobrança por ter sido uma das contratações mais caras do futebol brasileiro. Isso aí vai ter em qualquer lugar, independente de valores. Acho que qualquer clube que você joga no Brasil, clube grande como o Santos mesmo, vai ter pressão em qualquer lugar. Você tem que saber lidar. O atacante tem sido lembrado também pelos gols perdidos. Passou em branco no primeiro jogo da decisão. E novamente pela frente, a melhor defesa do Paulistão. A gente tem que saber jogar. Acho que às vezes se estiver fechado no meio ali, uma bola aérea, a gente vai conseguir fazer gol. Como eu tive uma oportunidade, o goleiro defendeu. Acho que a gente tem que continuar trabalhando na semana. O Oswaldo vai passar o que a gente fez de melhor no jogo para poder aproveitar isso aí e sair com resultado bom. Leandro Damião é uma espécie de talismã, um apelido que ganhou nos tempos de Inter de Porto Alegre. Chegou a 7 decisões e levou 7 títulos. Ele fala de um amuleto e revela que, inclusive, tem sonhado em balançar as redes na partida decisiva. Qualquer atacante sonha com gol, né? Sempre quer estar fazendo, quer estar ajudando a sua equipe. Mas eu sou um cara de grupo, acho que a gente tem que pensar em focar nesse jogo, que é importante. Acho que, claro que eu estou feliz de estar chegando no Santos, já disputando uma final. Acho que é importante para qualquer jogador. Mas eu acho que, independente quem fizer o gol ali e a gente conseguir o título, é o mais importante. Independente seja 2-0, até se for 2 gols do Aranha, acho que isso vai ser importante. A gente está vencendo e levantou na taça. Sempre que tem uma final, levo meu pai, que é meu amuleto. E com certeza ele vai estar nesse domingo aí, em todos os títulos que eu tive no Inter. Ele esteve junto, na seleção também, na Copa contra a Argentina. Acho que fico muito feliz por isso. Espero poder levantar mais uma taça, mas respeitando o Ituano. Eles saíram na frente, a gente sabe disso. A gente tem qualidade para poder reverter. Ô Doriva, você está entrando muito na pilha do Acas Fellinger, que é o assessor de imprensa aí. Desse seu time, Doriva, deste belo Ituano, no começo, na montagem do time, tem jogador aí que nem você conhecia, Doriva. Nem você conhecia, Doriva. É claro que o time precisa fazer um campeonato bom,
como você está fazendo, como vocês estão fazendo, para que chame a atenção, desperte o interesse. Mais vezes eles são mostrados, mais lances são repetidos, de acordo com a participação, com o desempenho na competição. Ou vai me dizer que você conhecia todos esses que estão aí? E quando você jogava lá em Andeara, alguém te conhecia? Você precisou vir para o São Paulo, aí você ficou conhecido pra caramba, né, Doriva? Tá de brincadeira, pô, abaixa esse ódio aí, que você tá sendo contaminado pelo acaso, o grande acaso, o Midas acaso, onde ele põe a mão, dá coisa boa, vira coisa boa. Ituano campeão paulista, vamos nessa, Doriva. Bom, e sobre a questão da marcação, sem dúvida, não é só mérito da defesa. A participação dos jogadores da frente, com uma disciplina tática, isso ajuda muito o time. Não por acaso o Ituano chegou à final e está aí, ao empate do título. Muito bem, e lá vem a Baltec com mais uma novidade para quem precisa impermeabilizar. Sabe aquela umidade que aparece na parede perto do chão, deixando umas bolhas horríveis? Então, para você acabar com o problema, não adianta só pintar não, porque senão as bolhas reaparecem. Tem que aplicar o Baltec Rodapé. O Baltec Rodapé é um impermeabilizante que você aplica como se fosse uma massa corrida na parede. É super fácil de aplicar, eu fiz da minha casa e ele deixa um acabamento lisinho e muito branco. Depois é só dar uma demão de tinta. O Baltec Rodapé seca muito rápido, agilizando o seu serviço. Agora, você quer renovar o seu piso? Dar um brilho bonito? Deixar com cara de porcelanato? Vá de Baltec Transparente. O Baltec Transparente é um verniz impermeabilizante para pisos que deixa um brilho lindo e parecendo novo, sem quebra-quebra. Para proteger o seu piso ou a parede de fora da sua casa contra pichação, tem também o Baltec Transparente. Acesse www.baltecbrasil.com.br. Guarde esta marca, Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Não só os torcedores que estão na expectativa de que a renovação de Allan Kardec com o Verdão não vire uma novela. Dentro do elenco, os próprios jogadores também torcem para que o Matador permaneça no clube. Esse foi um dos assuntos da entrevista coletiva do meia Bruno César na manhã de hoje na Academia de Futebol. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Com tanto tempo sem jogar, o Palmeiras aproveita para pegar pesado nos treinos e se preparar para o Campeonato Brasileiro. Allan Kardec se dedica, e muito. Nem parece que está no meio da novela sobre seu futuro, que está longe do capítulo final. Independente se não tá acertando as coisas dele fora de campo, né? Ele não deixa de fazer o trabalho dele dentro de campo. Então, eu já pude trabalhar com o Allan no Benfica, né? A gente sabe da capacidade do Allan, do profissionalismo do Allan, então, e aqui ele não está fazendo diferente. Perder Allan Kardec não passa pela cabeça do técnico Gilson Kleina. Desde que chegou ao Palmeiras, o atacante tem sido muito importante. Os gols e as boas atuações o fizeram ser cotado até para ser convocado por Filipão para a seleção brasileira. Claro que ele ficando vai nos ajudar muito, como já ajudou, né? Então eu acho que tem coisas para resolverem com ele, né? Não sei qual a situação, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que o Allan vai ficar e ele vai nos ajudar muito. Bruno César torce mesmo pela permanência de Allan Kardec. Ele sabe que com o camisa 14 o Palmeiras fica mais forte. Tão forte que ele se arrisca a dizer que o Verdão vai entrar no Campeonato Brasileiro como um dos favoritos à conquista do título. Não só pelo elenco que a gente tem, mas por esse começo de ano que a gente fez também. Teve uma fatalidade que aconteceu contra o Ituano, mas isso já é passado. E a gente tem que pensar para frente. A gente sabe que é um ano importante para o clube, um ano importante para os jogadores que estão no clube. Então, eu tenho certeza que esse ano de centenário para o Palmeiras é um ano que a gente vai ser favorito tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro também. Posso? Pode. Ou o senhor vai ficar discutindo gravata? Não, mas é feia. É feia? É feia. Não. Bom, vamos falar do Palmeiras, que é o que importa. O Allan Kardec está tentando renovar e essa renovação é importante. O Wesley, a renovação está emperrada. São dois jogadores que eu acho que deveriam ficar no Palmeiras por conta
de quão complicada vai ser a temporada. Tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil e o Palmeiras precisa estar forte e os dois jogadores são importantes. E o tal do Tanque, jogador do Penapolense, Palmeiras desistiu. Não houve acordo financeiro. Não joga nada, cara. Não joga nada. Fica aí, ó. O Camilinho Cristóforo também tem a mesma Douglas opinião. Tanque, o Douglas Tanque. Né? Tanque, Douglas, tudo um... É tanque, é um tanquinho. Eu vou falar uma coisa, se fosse bom não era tanque, era máquina de lavar. Certo? O Camilo Cristóforo também concorda com você, o doutor Bruno Conte, o doutor Júnior Conte e também o doutor Lúcio Palma. Palmeirenses que concordam com você. Acerta o Allan Kardec e fica aí, sabe por quê? Senão ele vai pro Parque São Jorge. Voltamos a falar do São Paulo, que venceu o CSA por 3-0 e vai enfrentar o CRB na próxima fase da Copa do Brasil. Confira as informações do Tricolor com Alexandre Silvestre. Reservas e quem jogou só um pouquinho ontem participaram hoje de um coletivo no CT da Barra Funda, supervisionado pelo professor Muricy Ramalho. Titulares, inclusive Alexandre Pato, feliz e aliviado pelo gol que marcou horas atrás no Morumbi. E Luiz Fabiano, que fez 2, igualando-se a Teixeirinha como o terceiro maior artilheiro da história do Tricolor, ficaram espiando e seguiram para o treino regenerativo. O lateral esquerdo Álvaro Pereira esteve ausente, fraturou o nariz e deve voltar ao trabalho de campo na semana que vem. Maicon, meio campo, foi o escalado para a entrevista coletiva dessa quinta-feira. Então, a classificação acho que era uma obrigação nossa, até porque tínhamos vencido o jogo lá, né, de 1-0 e jogando em casa com o apoio do nosso torcedor. Acho que a gente fez valer isso. Acho que jogamos bem também, conseguimos fazer os gols, que era o mais importante. E quanto ao passe que eu dei a ele agradeceu, claro, mas não só para ele, mas como para o Luiz, Osvaldo, os atacantes que jogam, nossa função que está ali atrás é estar sempre procurando servir para que eles possam fazer os gols. A próxima partida oficial está marcada para o dia 20 de abril contra o Botafogo, estreia das equipes no Campeonato Brasileiro, primeira rodada, estádio Cícero Pompeu de Toledo. Nos bastidores, a política ferve. Quarta que vem, à noite, depois da eleição, o clube já estará sob o comando de um novo presidente. Muito bem, uma última notícia, a CBF conseguiu caçar a liminar e devolveu a Portuguesa à Série B. O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui, amanhã você tem mais informações sobre esse e outros assuntos, a gente se encontra amanhã. Tchau. Mas essa novela vai longe, até daqui a pouco. Você não vai dar tchau pro Joaquim, taxista? Valeu, Joaquim, um abraço. Fique com Deus, ainda é possível.